Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar vendo ângulos, tá? E ângulos, não é que a gente vai estar vendo, vou estar dando uma retomada de ângulos, né? É uma revisão, vou estar falando sobre ângulos com vocês, que vocês já conhecem o ângulo agudo, o ângulo obtuso, o ângulo reto, não é isso? Então, assim, vamos lá. Ângulos. Ângulo é a abertura que existe entre a união de duas semirretas de mesma origem. Então, estão lembrados? Eu tenho uma reta, tá? Eu tenho uma reta e tenho outra reta, semirreta no caso, não é? Então, o que eu vou fazer com essas duas semirretas? Eu tenho a semirreta A. Então, vamos lá, olha só. Duas regiões determinadas pelas semirretas. Ângulo MON, interno às duas semirretas, que é a região azul. Não deixa de acompanhar na página 227, tá, pessoal? E o ângulo externo às duas semirretas. Para medirmos um ângulo, utilizamos uma régua circular com escala em graus chamada transferidor. Para medir um ângulo com auxílio do transferidor, seguimos o seguinte passo. No transferidor, a gente sempre vai ter no meio dele, eu vou mostrar para vocês. Olha só, esse aqui é o transferidor, correto? Então, vocês têm aí na casa de vocês, que vocês levaram para a aula já. Então, aqui, ó, nessa bolinha rosa, que no caso é uma bolinha preta, pretinha no de vocês, é daqui que nós começamos a medir pelo transferidor, ok? Então vamos lá, que é do zero. Aí a abertura vai ser de acordo aonde as duas linhas se encontrarem, ok? Então a unidade de medida de ângulos é o grau. Uma circunferência completa, ou seja, uma bola, ela completa, mede 360 graus, pois primeiro é a fração da circunferência que foi dividida em 360 partes iguais. Ou seja, o transferidor, na maioria das vezes, ou a gente compra aquele inteiro, ou compra aquele igual meia-lua, que todo mundo fala meia-lua, que mede 180 graus, ok? Então, nós temos aí o exemplo do outro transferidor de 360 graus na página 228. Para medir um ângulo significa medir a sua abertura, tá bom? Então, classificação de ângulos. Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas. Por exemplo, o ângulo reto é aquele que tem 90 graus. Lembra que eu falei para vocês? Nós estávamos até em aula ainda, que é esse daqui, ó, que mede 90 graus. E esse símbolozinho aqui, ó, muitas das vezes ele vem dentro de um ângulo para demonstrar que é 90 graus. Só que ele não precisa vir escrito aqui fora 90 graus, ok? Automaticamente, quando vocês olharem e verem esse ângulo, vocês já vão ter que saber que ele mede 90 graus, é automático, ok? Então, alguns estudiosos do passado sugeriram que o número de dias do ano arredondado para 360 seria a origem de divisão do ângulo de uma volta em 360 graus. Ou seja, a Terra não é redonda? Então, ela tem um ponto de partida. A partir desse ponto de partida, eles começaram a contar. Quando ela fazia a volta completa, que é um movimento de rotação, né? Essa volta daria 360 graus, tá? Rodaria 360 graus. Então, assim, na página 228, olha o exemplo aí da casinha. A casa, ela tem que estar em pé, no sentido de 90 graus. Por quê? Se ela estiver tombada com 95 graus ou 88, menos de 90 graus, ela vai estar torta. E nisso, com o tempo, ela pode cair, ceder, ok? Então, toda construção, você vai construir um prédio ou uma ponte, a gente tem que utilizar o grau, tá? Então, a escada, por exemplo, ela não pode ter 90 graus, ela vai ter que ter uma abertura, correto? Para quê? Para que ela não fique tão íngreme, que ela fique
que ela dê para a gente subir sem precisar escalar, não é isso? Já o ângulo obtuso, ele possui medida maior que 90 graus e menor que 180, ok? Ou seja, o ângulo de 90 graus, ele vai estar assim, correto? Bem reto. E o obtuso, ele vai estar abrindo dessa forma. Então, ele vai estar maior que 90 graus. Só que ele não pode passar de 180. Ok? Porque o de 180 graus, ele já é um ângulo raso, tá? É aquele ângulo de meia volta, tá? Representa metade de uma circunferência o ângulo raso, por isso ele é chamado de meia volta. Lembrete, quando as duas semirretas que formam o ângulo são coincidentes, temos um ângulo nulo, ou seja, de 0 graus. Ele não pode... Ele deu a volta completa, então ele é o quê? Ele é coincidentes, então é um ângulo nulo, tá? Porque ele deu a volta completa. Quando as duas semirretas são coincidentes, temos um ângulo de uma volta, ou seja, 360 graus. Se a indicação do ângulo for uma circunferência, ó, aqui, se for uma circunferência, ele é um ângulo nulo, ok? Agora, observem aqui o ângulo, ó, no passo a passo. Observe os ângulos formados pelos ponteiros de um relógio e classifique-os. Olha só, pessoal, ele está dando aqui o ângulo de fora e não o de dentro. Se fosse o de dentro, o que aconteceria? Seria reto, mas como ele é maior que 90 graus, então ele é um ângulo obtuso. Olha ele aqui, do mesmo desenho, só que medindo do lado interno, por dentro. Então, sim, 90 graus. Olha esse aqui, meia volta, raso. Esse aqui já é bem agudo, tá vendo? Eles se encontram com mais rápido, menor que 90 graus. E esse aqui são um ângulo nulo, porque tem as retas coincidentes. Já deu a volta de 360 graus e chegou nele de novo. Ou seja, saiu meio-dia, chegou aqui meia-noite, é uma volta coincidente, ok? Então, vamos lá. Aí, nós vamos fazer a atividade aqui, olha só. Nessa atividade, nós temos represente e classifique os ângulos. Olha só, pessoal, eu tenho ângulos NOM, eu tenho esse símbolo. Se eu tenho esse símbolo, que ângulo é? É um ângulo reto. Olha só esse daqui. Esse daqui, ele é menor que 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, é fechadinho, qual é o ângulo? Qual é a classificação dele? Ele é um ângulo agudo. Esse aqui já é aberto, ó, é maior que 90 graus. Se ele é maior do que 90 graus, o ângulo OV é o quê? Obtuso, correto? Aí vem, observando o relógio abaixo, responda: quais são as horas exatas do dia que podemos formar com um ângulo reto? Quais horas exatas, pessoal? Então, nós temos 3 horas... Nós temos 9 horas, são as horas exatas, tá? Sem ser minutos. Aí nós temos, e como o ângulo de 180 graus? Ó, 180 graus não é o ângulo raso, né? Aquele que tem meia volta, ou você, meio-dia e 30, ou meio-dia e meio, ou 6 horas, conforme vocês quiserem. Ou, se não é de 180 graus... Ó, 15 para as 3. Então, nós temos vários, mas se vocês colocarem 6 horas, já está certo, correto? 6 horas ou meio-dia e meio. O ângulo reto... Ah, não, tem a letra C ainda. Que ângulo os ponteiros formam às 12 horas? Nós temos o quê? Meio-dia, ó. Eu venho aqui, meio-dia, dei ângulo 12 horas, meia-noite, 24 horas, não é isso? 12 horas. O ângulo reto, também conhecido como ângulo de 1/4 de volta, mede. Quanto é que um ângulo reto mede, pessoal? Então, nós sabemos que o ângulo reto, ele mede 90 graus, não é isso? O ângulo que mede menos de 90 graus e mais de 0 graus é chamado de quê?
Se ele é menor que 90 e maior que zero, ele é um ângulo agudo. Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanecem sempre a mesma distância uma da outra. Elas são chamadas de retas paralelas. Elas não se encontram. Lembra que eu falei com vocês das ruas? Dei até exemplo da rua aí da escola com a rua com a outra rua. Então, eu usei essas ruas paralelas a essa da escola. Aí vamos lá. Foi dado como desafio a Marina a identificação da quantidade de ângulos de cada figura a seguir. Como Marina não tinha entendido muito bem os conceitos de ângulos, vamos ajudá-la a determinar essa quantidade. Olha só, pessoal, eu tenho aqui esse desenho, né, uma seta. Então, eu sei que para formar ângulo tem que ser o encontro de duas semi-retas, correto? Então, eu tenho um ângulo aqui, ó, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho um aqui, correto? Eu tenho outro aqui, ó, que abre aqui, eu tenho um aqui, tenho outro aqui e tenho outro aqui. Aí é só vocês contarem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 ângulos nessa figura. Na letra B, quantos ângulos eu tenho? 1, 2, 3. 3 ângulos. Na letra C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos, ok? Então, agora nós vamos para a página 25. Esse aqui da página 25 eu vou deixar para vocês fazerem, ok? E já vou vir na próxima semana com a correção. Porque vocês vão usar o transferidor do mesmo jeito, ó. Vocês vão olhar aqui como é usado, que eu expliquei para vocês. Olha aqui, ó. Vocês vão colocar esse pontinho aqui aonde no encontro das duas semi-retas e vão partir do zero para ver quantos graus vai dar, ok? Então, é desse jeito aqui que vocês vão fazer. Então, vamos agora falar sobre polígonos. Polígono, pessoal, vocês já conhecem os sólidos geométricos, correto? Os sólidos geométricos nada mais é do que o quadrado, triângulo, retângulo, essas coisas. Que é o cubo, que é um dado, né? O cubo, essas coisas que tem bases. Então, as formas de suas faces, agora nós vamos estudá-las detalhadamente. Observem a figura a seguir. Então, aqui eu tenho todas as figuras na página 232, tá, pessoal? Então, ó, eu tenho todas essas figuras. Para eu saber se todas as figuras estão contidas no plano, todas elas têm que estar contidas no plano e todas elas são linhas planas. São chamadas de linhas poligonais. As figuras A, B, C, D, ó, E e H... elas são o quê? Linhas poligonais. As figuras D, essa aqui, ó, D, a letra E e H são linhas poligonais simples e fechadas que delimitam uma região no plano, ou seja, delimitam uma região interna, tá? Elas têm uma região interna. Ó, a definição de polígono é uma curva fechada simples formada pela união de 3 ou mais segmentos consecutivos, de modo que 2 deles sucessivos não sejam colineares, ou seja, eles não podem estar na mesma linha. Eles têm que estar sempre em linhas diferentes, tá? Então, ó, um exemplo aí, dentre as regiões internas determinadas por uma linha poligonal, podemos identificar 2 tipos, as não convexas e as convexas. As não convexas, pessoal, ela sempre tem um ponto que passa por dentro e sai, ó, o encontro do D com C
saiu, tá vendo? Então, ela é o quê? Não convexa, porque não está totalmente dentro da figura. Esse daqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho ponto A e ponto B. Passou por fora dela, ó. Passou externamente, olha esses pontinhos. Então, ela é não convexa. Para que elas sejam convexa, o segmento ele tem que estar totalmente dentro da figura. Ele não pode ir para fora, passar por fora, ok? Então, note que os segmentos que unem os pontos A e B e C e D estão contidos inteiramente dentro da região interna da figura. Então, no último exemplo, dizemos que as duas figuras são polígonos. Ou seja, vocês sabem o que é poli? Poli significa muitos e gonos, ângulos. Ou seja, muitos ângulos, tá? Entre os polígonos, deteremos-nos apenas no estudo dos convexos, tá? Então, vamos lá. Os elementos de um polígono. O elemento de um polígono, pessoal, é dado um polígono qualquer. Então, esse aqui é um polígono qualquer. Como tem esse aqui de 5 lados, poderiam ser um de 6, um de 7, tanto faz, de 7 ângulos. Então, vamos lá. O polígono são linhas poligonais fechadas simples que delimitam uma região interna no plano. Ou seja, aqui, ó, ele tem os ângulos internos. Aí vem aqui a definição. Vértices. Lembra que eu já falei com vocês sobre vértices? Ângulos internos, lados. Então, assim, aresta, nós falamos sobre aresta, lembra? Que era a linha que delimita os desenhos geométricos, as figuras geométricas. Então, hoje a gente vai estar relembrando isso também. Os vértices são os pontos de interseção, ou seja, são aqueles pontos que se encontram. Olha só, a reta C com a B e letra A com a B. Não estão se encontrando? Então, isso daqui é um vértice. E esse vértice forma-se o ângulo. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Segmentos que formam o polígono. Segmentos AB, que é o segmento de A até B, de B até C, de C até D, D até A, até E e de E até A. Esses são o quê? Os segmentos que formam os lados. Ângulos internos, agora, os ângulos que se encontram no interior do polígono e são formados por dois lados consecutivos. É o lado CB e AB aqui, ó, formei um ângulo. O lado CD com BC, formei outro ângulo. Então, assim, ângulos internos. E os externos são aqueles que se encontram fora do polígono, tá? E são formados por um lado e prolongamento de um dos lados adjacentes, ou seja, ele se estende um pouco. Se eu quiser pegar adjacente a esse, também posso, que vai formar outro. Então, é um exemplo. Classificação dos polígonos. Os polígonos que possuem todos os lados iguais e ângulos congruentes são chamados de polígonos regulares. Olha só esse exemplo aqui, pessoal. Eu tenho um polígono de 6 lados, não é isso? E todos eles medem o mesmo tamanho, então ele é regular. Nós temos também um trapézio, onde a base maior mede 25, a base menor mede 10 e as duas laterais 15. Então, esse aqui é um polígono não regular. Por quê? Tem medidas diferentes. Já o quadrilátero aqui, ó, esse quadrilátero aqui é regular. Por quê? Porque ele é um quadrado. Se fosse um retângulo, ele seria um quadrilátero não regular. Por quê? O retângulo ele tem duas medidas iguais e duas diferentes. E aqui o triângulo. Como esse triângulo aqui é isósceles, tem dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de polígono não regular, tá? Então, vamos lá. Os polígonos contam o número de lados ou de ângulos. Então, nós temos a classificação dos polígonos pode ser feita de dois modos diferentes. Olha só, em relação ao número de lados ou em relação ao número de ângulos. Chamando de N o número de lados ou de ângulos do polígono, temos
Quanto aos lados, um polígono de 3 lados, ele é chamado de trilátero. E quanto aos ângulos, ele é chamado de triângulo. Tá vendo? Olha só, o 4, quadrilátero. Quadrilátero, por quê? Porque ele tem 4 lados. E quadrângulo, porque ele automaticamente, se ele tem 4 lados, ele vai ter 4 ângulos. E o 5, pentalátero, pentágono, e assim sucessivamente, ok? Tá aqui na tabela. E não esquecendo que eles só tem nome do 3 ao 20, que é o icoságono, que é o icosálátero e o icoságono. A do 3 ao 20 nós temos o nome. A partir do 21, a gente fala 21 lados, 23 lados, 30 lados, 40 lados e assim sucessivamente, ok? Então vamos lá, olha só, a aplicação aqui. Como podemos definir linhas poligonais? Aí vocês vão ter que procurar aqui, ó. São chamadas linhas poligonais as figuras A, B, C, D, E e H. É claro que vocês não vão escrever isso. Vocês vão dizer o que são linhas poligonais. Então, todas as figuras que estão contidas num plano é chamado de linhas poligonais, ou seja, linhas planas. Então, polígono é uma curva fechada simples, formada pela união de 3 ou mais segmentos consecutivos, de modo que 2 deles sucessivos não sejam colineares. Então, a resposta está aqui na página 232. 27. Dentre as figuras seguintes, apenas uma é polígono. Identifique essa figura. Essa é polígono? Não, porque tem a linha aberta. Essa daqui também não. Por quê? Porque eu tenho 2 figuras e não é fechada. Eu tenho a figura 4, que não é 1, e apenas o polígono é quem? A figura 3, que se vocês repararem, são segmentos de retas com linhas fechadas, ok? Qual é o nome de um polígono regular que possui 6 lados? Olha só, pessoal. Então, aonde vai estar isso aqui? Vai estar aqui nesse quadro na página 235, ok? É só vocês. Ali tá os 6 lados, 7 lados, 9 lados, 11 lados e 20 lados. Classifica os polígonos abaixo em polígono convexo ou não convexo. Quem lembra o que é polígono convexo? Convexo é quando a semirreta está totalmente dentro da região. E o não convexo tem pontos que passam por fora da região plana. Então, eu tenho essa número 1, que é convexo, número 2, não convexo, 3 também é não e 4 também. Considere as sentenças. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ler essas aqui, ó. Olha essa sentença. Um polígono que possui 6 lados é denominado hexágono. Vocês vão lá para ver se é verdadeiro ou falso e vai colocar aqui do lado, verdadeiro. Ou se for falso, vai pôr falso. E vai olhar aqui, dentre essas 4 sentenças, qual que se encaixou aqui no assinalando V para verdadeiro e F para falso. Vamos encontrar a sequência. Qual dessas sequências corresponde a essas sentenças aqui, ok? Então, vamos lá. Olha só, agora eu vou deixar para falar de triângulos na próxima aula, para a gente estar revendo também essa matéria, até porque a gente vai ter nossa avaliação. Essa avaliação eu quero que vocês façam com calma, direitinho. Vai estar na página direitinho para vocês verem, estudarem. Então, façam com atenção, ok? Porque vai ser um ato de vocês estudarem e aperfeiçoar e assimilar o que eu estou falando hoje, não é isso? Então, bom dia para vocês e fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer essas atividades que eu expliquei uma a uma, ok? Um beijo e fiquem com Deus.